E assim fizeram. Cada uma entrou em um provador. A menina Lina experimentava as roupas, colocando e tirando, colocando de novo, fazendo combinações diferentes, buscando outros tamanhos e outras cores. Colocavam as roupas, faziam selfies e uma desfilava para a outra. A menina Lina estava achando tudo aquilo muito divertido. Esses são alguns dos trechos da obra infanto-juvenil Ops, Cresci, livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul pela psicóloga e escritora Fernanda Belin, com ilustrações de Adam Marini. E a escritora Fernanda nos brinda aqui com a sua presença no Café com Letras, no estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet. Fernanda, uma honra tê-la conosco aqui. A honra é minha e obrigada pelo convite. Eu comecei lendo alguns dos trechos e teremos bastante tempo para tratarmos da obra propriamente dita, e os livros infanto-juvenis, eles se prestam muito para isso. As pessoas, aparentemente, quando não estão muito familiarizadas, olham, mas é pouco texto, é muita ilustração, sim, mas os recados, as linguagens subliminares, o não dito, é um recheio de conceitos aqui, sobretudo conversando contigo que vem da área da psicologia. Como é que foi tratar disso? Porque o fator tempo, eu sempre comento isso, sobretudo com os estagiários. Nós temos aqui estagiários no setor de comunicação na faixa dos 20 anos. Então, tudo que acontece em torno de 2, 3 anos tem um significado extremamente grande e pesado, porque a proporção em relação à idade é menor. Quem vai chegando aí pelos 40, como é o meu caso, 2, 3 anos e tal. E aqui nós estamos tratando de crianças, vamos supor, de 5, 6, 7 anos. Então, para essas crianças, 1 ano já é um tempo absurdo. E aqui nós estamos tratando desse impacto do passar de 1 ano, 2 para crianças. Como é que se deu, na tua percepção, trabalhar isso? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas eu vou te contar um pouquinho de como o livro surgiu, para poder responder. A pergunta é no sentido da evolução quantitativa de idade. Como é que eu impacto isso para crianças e transpor para o livro? Ok. As crianças, elas passam, como nós, os adultos, por crises de crescimento, né? Então, às vezes os pais acham que é normal, que é tudo natural, que a fase da infância é a melhor que existe, enfim. Mas as crianças, elas têm um impacto muito grande do crescimento, realmente. Então, a entrada na escola é impactante, trocar de série é impactante, quando elas começam a enxergar a prof do ano seguinte, a entrada na adolescência, como é o caso da Lina, que vai entrar na adolescência, ela é permeada por muitas situações difíceis e que às vezes as crianças se sentem sozinhas para resolver. Nós temos aqui um apego material e ele serve como gancho, muito especialmente na metade inicial da obra, digamos assim, que é um vestidinho vermelho, tá? E que de fato é uma peça que identifica. É quase como aquele brinquedo preferido, mas aqui a roupa ela tem um significado ainda maior, porque ela envolve um aspecto identitário. E tu vais trabalhando isso no decorrer da metade inicial da obra. E de onde vem esse apego por roupas ou se identificar dessa forma? Porque ela também vai precisar aceitar uma variação de identidade. Mesmo com o avançar da idade e as crianças crescem e ganham mais peso e por aí afora, porque, enfim, faz parte do próprio desenvolvimento humano, ela precisa se conformar com isso. Sequer existem peças congêneres num tamanho maior. Como que é isso? É que, na verdade, assim, esse livro, ele veio de uma metáfora que eu usava para trabalhar com os pacientes.
Então, às vezes, os pacientes apresentavam determinado comportamento, né, disfuncional. E aí eu brincava, dizia, lembra aquela roupinha que tu usava quando tu era pequeno? Isso com pacientes necessariamente crianças ou também adultos? Não, eu não atendo criança. Adultos. Com pacientes adultos, né? Então, lembra aquela roupinha que tu usava quando tu era pequeno, que era a que tu mais gostava? Olha só, tu cresceu e tu tá tentando usar a mesma bermudinha, a mesma, sei lá, o mesmo vestidinho. Para mostrar que não combina mais aquele comportamento com aquele comportamento que ele está tendo hoje, né? Não combina mais com a idade dele, porque era quando ele usava roupinha pequena, como se fosse um comportamento infantil, mais regressivo. Sim, é quase que um pontapé no peito, assim, né? Um choque de realidade. Aí que tá. Um choque de realidade. Aí que tá, porque se a gente fosse dar o pontapé no peito, não poderia ser através de uma metáfora tão inocente. Claro. E aí mas que você dá o recado. Aí o recado é firme, né? E aí entra a forma como eu acredito que tem que ser trabalhado. Claro. Porque é muito difícil para muitas pessoas passar por crises. Seja crise financeira, social, de identidade, familiar. E se a gente consegue transformar isso para uma forma mais suave, né? Por exemplo, com essa metáfora, todas as pessoas têm que trocar de vestido em algum momento, trocar de roupa, né? Em algum momento da vida. Então fica mais acessível, eu acho, para as pessoas. E a própria variação identitária, porque a pessoa não está necessariamente tentando ser o que não é. Mas ela precisa entender esse processo. E eu acho que vem mais uma provocação. Talvez as crianças, em muitos aspectos, lidem melhor com isso do que os próprios adultos. Provavelmente. Provavelmente. Por quê? Porque muitas vezes, as crianças elas têm até um amparo de um adulto, né? E os adultos, numa grande maioria, acredita que tem que lidar com esses problemas sozinhos. Né? Não busca ajuda. Muitos não buscam ajuda. Eu vi uma estatística, eu acho que ontem, que eu não lembro agora, mas é que assim, era bem menos que fazia terapia. Claro. E já tinha aumentado, né? Mas era um número maior de ajuda psiquiátrica, né? Do que de terapia. E até que ponto, aproveitando agora essa fuga aqui que tu propões da obra em si, mas que não é tão fuga porque mal bem explica aqui o sentido do enredo do texto. Até que ponto só resolver com a medicação pode ser uma tentativa de atalhar? Será que se a pessoa tentasse resolver no autoconhecimento, pela própria terapia... Eu não quero dizer que uma coisa substitua a outra, mas no sentido de não exagerar na dosagem, né? Sem dúvida. É que hoje muita gente busca anestesia para tudo. Aí é né? que tá. Aí é que tá. Então, a questão da crise é exatamente isso. A gente pode lidar com a crise sem precisar ter que medicalizar tudo, sabe? Então, é mais fácil tu ir buscar uma medicação, né? E esse aspecto da ajuda? Porque aqui ela se socorre de uma amiga. Isso. Está muito difundido isso, que o sujeito com qualquer problema, não quero também fazer juízo de valor e minimizar os problemas das pessoas. Perfeito. Mas não é possível daqui a pouco pedir ajuda por um colega de trabalho, para um familiar, para um amigo, ou aquelas histórias assim, às vezes os próprios pais... troca uma ideia com os filhos para ver, porque daqui a pouco o filho lá tem uma ideia diferente ou não está, entre aspas, tão poluído, tão pesado por algumas ideias. Por que tem que necessariamente já imediatamente atrás de medicação e de profissionais, enfim? Aquela se socorre de uma amiga. Aí ela se socorre de uma amiga. É que eu entendo que as pessoas, elas dividem as emoções entre lícitas e ilícitas. Então, por exemplo, raiva, tristeza, dor, saudade, inveja, qualquer coisa não é permitido. Então, isso fica sem um escape. A pessoa tem que mostrar só que está feliz, que se deu bem. Então, quando isso foge desse padrão que... Uma vergonha de demonstrar fraqueza. É uma vergonha de demonstrar fraqueza, exatamente. Tanto que no livro
ela pede ajuda para a amiga, porque os coleguinhas estão rindo dela e estão falando dela, né? Então, a amiga vai... Aliás, ela não pediu ajuda. Ela foi para casa, não quis voltar para a escola... E a amiga que foi socorrer, a amiga se sensibilizou. Sim, mas aceitou ajuda. Mas aceitou ajuda, exatamente. Isso é um fator que muitos adultos também têm vergonha disso. Ah, não, eu me viro sozinho, eu não preciso. Tá? E, agora, um fator muito interessante aqui, continuando na incursão da obra em si, é que, em dado momento, como eu falava, ela vai variando o aspecto identitário e ela passa a aceitar outras cores. E onde eu queria chegar? Todo esse processo de amadurecimento vai se dando numa convivência entre duas crianças. Na preparação aqui para a entrevista, eu comentava com alguns colegas, tem uma ausência significativa aqui, nós não temos adultos mediando esse processo. E, via de regra, sobretudo crianças e adolescentes, os pais ali estão num processo de mediação. O certo, o errado, apontando caminhos, atalhos, vai por aqui, tu vais sofrer menos, enfim, os pais tentam partir da sua própria vivência para que os filhos, em tese, não passem pelas mesmas dificuldades ou, digamos assim, atalhem as saídas. E aqui nós não temos uma mediação adulta. E eu gostaria de te perguntar por que isso. Na verdade, não foi proposital. O livro ele foi sendo escrito, fui pensando, na verdade, exatamente da metáfora do consultório pro livro, foi pro escrito. Mas hoje eu entendo que isso também pode ficar pro imaginário das pessoas. Claro. Porque assim como vai ter gente que vai se identificar com a Lina, vão ter outras pessoas que vão se identificar com a Ana e alguns talvez com esses pais, onde é que eles estão. Sabe? Exato. Os pais estão... Não sei como é que elas têm autonomia de irem para a loja, ou o pai e a mãe não viram que a Lina estava em sofrimento, não viram que o vestidinho estava curto. Né? A gente pode pensar também, e os professores? Também. Né? O professor ali não sentiu falta da Lina, que não foi à aula 3 dias, que chegou chorosa na sala de aula, e daí a gente pode viajar por todas as situações. E por outro lado também abre margem para um protagonismo maior das crianças, né? Será que elas dependem totalmente É que nesse caso mediação? Elas foram bem sucedidas, mas isso não é o padrão. Não é o padrão, exato. Não, aí a gente Por isso que eu te pergunto, não no sentido de criticar, mas no sentido de quem faz a leitura e sente uma falta, né? O adulto talvez sinta falta. Não sei se a criança vai sentir, porque ela mergulha na história e vai estar achando o máximo irem para a loja e trocar de roupa. Ela está preocupada com a história em si. Isso. Nós temos, digamos assim, seguindo um roteiro cronológico da própria obra, ainda um pouco do enredo a ser perseguido e tratarmos também das ilustrações. Mas antes de partirmos para esses pontos pendentes, de imediato nós vamos chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a psicóloga e escritora Fernanda Berim, nós vamos dar um tempo na abordagem de Ops, Cresci. E eu vou pedir que de forma breve, Fernanda, tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de autores, livros, podem ser escritores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando neste momento precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Nossa, eu sou uma devoradora de livros, né? Mas tem vários. Por exemplo, nessa linha de como eu cresci, do Ops Cresci, né? Temos a Eva Furnari, né? Que tem o nós, que então sutilmente ela fala dos nós de cada pessoa, que cada uma tem seus nós, né? Tem o Cavaleiro Preso na Armadura, que é uma fábula adulta, também falando de crescimento. Tem um livro que é do Léo e Albertina, que é Christine Devenier, se eu não me engano o nome, que é um livro infantil também, mas que fala da pessoa ser quem ela pode ser, e tudo em forma de conto, para ficar mais
como uma metáfora mesmo, para a pessoa, para não ir, como é que tu usou antes a expressão, pontapé no peito, né? Sim, então, um pouco mais suave. É bem mais suave, né? Enfim, acho que e teria uma variedade, uma infinidade de livros, assim, muitos livros. Voltando para o nosso foco aqui, que é o Ops Cresci, nós tratamos de muitos aspectos psicológicos e do próprio enredo. Eu acho que se nós avançarmos muito do que já tratamos, entregaremos quase que todo o livro. Mas podemos nos ocupar um pouco em torno das ilustrações, que são muito legais. Aqui, antes do próprio início da história propriamente dita, nós temos aqui a menina Lina em diversas poses, ostentando o seu vestidinho vermelho, que tem de forma muito simpática, tu fizeste uma dedicatória para mim, e as ilustrações vão demonstrando ela em diversas situações do cotidiano, de modo que a própria linguagem tem uma comunicação quase que autônoma e que depois vai se entrosando com a história, que é o que se espera de uma boa ilustração. Como que se deu, digamos assim, o casamento de trabalho com o Adam Marini? Chegar no Adam foi muito interessante, porque eu estava fazendo contato com algumas outras pessoas que fizeram testes, né? Mas nenhuma conseguiu chegar naquilo que eu imaginava, porque eu tinha um desenho na minha cabeça, mas como eu não sou ilustradora, eu não conseguia traduzir exatamente. E aí, o meu marido que comentou, né? Ele disse, mas tu tá procurando fora e aqui tem o Adam. Ele conhecia o Adam, que fazia alguns trabalhos para ele. O teu marido é da área da psicologia? Não, é da publicidade, da propaganda, do marketing digital. Legal. E aí ele me disse, vai conversar com ele. E aí eu fui, e aí sim, ele foi fazendo uns testes e a gente foi literalmente casando texto e ilustração. E ele foi muito astuto, muito sensível para poder pegar o que eu estava dizendo. Como é que tem sido a receptividade à obra? Porque tu visivelmente tens pensado em comunicar algo aos adultos. Sim. Isso nós tratamos um pouco na primeira parte do programa. Isso tem envolvido os adultos de certo modo? Ou é algo que impressiona mais as crianças? Eu não tenho muita ideia de prazo exatamente da obra na rua. Ela está mais ou menos há quanto tempo circulando? Já foi suficiente para tu receberes um retorno? Eu tive, foi feito, acho que não faz um mês que foi feito o lançamento ali no Arco da Velha e teve muita aceitação. Que legal. Muita aceitação. Pelo que eles colocaram, foi sucesso de lançamento, assim, né? E tem muita gente pedindo, inclusive estavam buscando o livro antes dele ser lançado, né? Então, para os pacientes, eles estão adorando, estão buscando para presentear. E agora, hoje à noite, eu vou fazer uma palestra na abertura da Feira do Livro de uma escola aqui de Caxias. Que legal. Né? Então, porque a direção viu o livro e aí gostou muito para as crianças. Então, tá bem misturadinho. Mas eu acredito que as minhas colegas, né, que trabalham com adultos, também podem se beneficiar muito do livro. Algo que é muito tratado, e na medida em que tu citas também Feira de Livro, aqui, tradicionalmente, em Caxias do Sul, a cada edição aí da Feira do Livro da cidade, mais próximo ao final de ano, são muito populares as chamadas rodas de leitura, de contação de história. Eu vou lembrar aqui da conhecidíssima escritora Elô Bassichetti, que, no bom sentido, insiste muito nisso, dos livros infanto-juvenis como um pretexto de aproximação entre pais e filhos. Tu chegas a ter alguma pretensão nesse sentido, não só, claro, do ato de se reunir ali, ler o livro e contar uma história, mas tu chegaste a ter uma pretensão nesse sentido? Como é que tu enxergas daqui a pouco o teu livro também servindo como um fator de aproximação? Sem dúvida, porque pode servir, né? Desde a criança pequenininha, né? Que eu já tive um relato, por exemplo, de uma menininha de pré-escola, né?
que adorou ver a mudança de roupa, né? E quis levar para a escola, para a prof contar para os colegas, mas se deu a partir da leitura da mãe, né? Uma outra menina chupava bico e foi dormir na casa de uma Dinda, né? Da Dinda dela, e a Dinda contou a história e ela disse que não precisava do bico, né? E colocou no lado. Então, são situações em que fortalece o vínculo, na verdade, claro, de pais e filhos. Porque se uma mãe, um pai, enfim, está contando essa história, é como se também estivesse autorizando a criança a poder crescer, né? E também se identifica porque o pai e a mãe também já passaram por essa crise de desenvolvimento. E continuam passando, de certo modo. Então, quando eu trabalho com os pacientes, que a gente está falando sobre a roupa e tal, ali aparece ali na adolescente, né? Mas ela não vai ficar com essa roupa para sempre. Sim, ela vai trocar. É uma excelente alegoria. Isso, né? De roupas até o fim. Fernanda, eu quero te agradecer. O diálogo é muito legal e nós poderíamos ficar aqui um bom tempo tentando achar nuances no decorrer da obra, um aprendizado até esse nosso bate-papo. Nós ainda temos pouco mais de 1 minuto. Eu vou pedir que de forma breve tu faças as tuas considerações ou retome algum ponto que tu acredites que não tenha ficado muito claro. O espaço ainda é teu. A minha ideia inicial, né, com a escrita do livro era realmente para trabalhar crises de um modo geral, de uma forma mais suave. Então, mostrar que existe uma outra forma da gente poder enxergar as crises, porque as crises, elas são inevitáveis, né? Elas vêm para todo mundo. E se a gente puder acolher elas, né? Sentir o que precisar ser sentido, viver o que precisar ser vivido, a gente passa dela e cresce com isso. Até a próxima crise, né? Claro. Então, e isso assim, sucessivamente. E uma coisa também, assim, que eu acho que é bem importante colocar... É um amadurecimento. né? E que retrata bem ali, exato, né? Exato. Então, e uma outra coisa que eu uso muito, assim, toda crise que vem, ela necessariamente não precisa ser acompanhada de sofrimento. Então, ok, não é todo mundo que sofre, não é todo mundo que sente, as pessoas não sentem da mesma forma, mas toda crise vem acompanhada de movimento. Então, não se sai da mesma forma de como se entrou numa crise. Não tem uma fórmula. Não tem. Então, a ideia é assim, sente, acolhe, vive a crise para poder se fortalecer até a próxima crise. Então, dessa forma, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Acabamos de conversar, então, com a psicóloga e escritora Fernanda Belin, ela que acaba de nos brindar aqui também com o livro Ops, Cresci, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, com ilustrações de Adam Marini e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.